Olá, eu sou Valmir Batalha. Bem-vindos a este canal Brasil Cultura Invisível. Trataremos hoje do seguinte tema: a importância da cultura na vida social. Nossa reflexão de hoje está ancorada na antropologia, na sociologia e na filosofia. Qual é a ideia de sociedade? Qual é a ideia de sociedade que temos hoje? O que é cultura? O que você compreende sobre cultura? Como definir sociedade humana? É sabido que há diversos outros tipos de sociedades. No entanto, nossa reflexão é sobre a sociedade humana. Sociedade, de forma geral, é o conjunto de homens e mulheres que dividem um território, tendo regras, cultura, ideologia. Os membros desta sociedade expressam o mesmo sentido. E o que é cultura? De qual cultura estamos falando? Estamos falando da cultura humana e não de outros tipos de culturas. Não existe uma única definição de cultura. Agora, vocês vão perguntar: que angu é esse? Sempre ouvimos falar de cultura e não de culturas. Tenham calma, vamos por parte. As diversas definições estão ligadas à antropologia. As diversas definições de cultura estão ligadas à antropologia. Darei aqui algumas definições de cultura. Claro que não vou trabalhar todos os antropólogos, apenas alguns. Aqueles que melhor se encaixam hoje na nossa reflexão. A princípio, cultura vem do latim cultivar a terra, plantar, cultivar o campo. Para Taylor, cultura é tudo aquilo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Taylor define aqui para nós o que é cultura. Para ele, esse conceito vai além do cultivar a terra. Aqui, cultura é vista como algo aprendido e desenvolvido pelo homem. O homem aprende porque está inserido em uma sociedade. E toda sociedade é marcada por ritos, por uma liturgia. Sobre ritos, falaremos em uma próxima reflexão. Hoje vamos falar simplesmente da cultura e da sociedade. A definição de cultura foi por muito tempo usada como civilização, estabelecendo uma hierarquia, o civilizado e o atrasado. Assim, a Europa e o norte-americano são os civilizados e os demais são os atrasados. Franz Boas utiliza
o conceito de cultura de forma plural. Vejamos que, a partir de Franz Boas, a cultura tem outra compreensão. Quando vemos cultura plural, ela brilha porque sai do pensamento dominador e passa a ser parte de toda e qualquer sociedade. Não vamos pensar em uma cultura superior ou inferior. Estamos falando de cultura. Não existe quem é maior culturalmente e quem é menor culturalmente. Aqui não existe hierarquia para Franz Boas sobre a questão da cultura. A cultura é um todo integrado, é algo desagregado. Os hábitos, os pensamentos, as técnicas e as relações. Assim, cada sociedade cria a sua cultura. Uma cultura não pode ser avaliada por outra cultura. Por quê? O avaliador vai fazer esta avaliação a partir da sua cultura e corre o risco de ser etnocêntrico. Olhar o outro a partir do seu pensamento, das suas normas, das suas leis e dos seus valores, correndo o risco da prática de racismo e preconceito. Não podemos olhar a cultura do outro a partir da minha ou a partir da nossa. A cultura também é vista como alta formação acadêmica. O bem-letrado, o doutor, o especialista. Com isso, vamos nos distanciando do que é cultura. A cultura, para muitos, é vista apenas para com as pessoas que têm uma boa formação intelectual. Aquele que tem dinheiro, aquele que tem poder. E despreza aquele que vive humildemente. Aquele que vive humildemente tem cultura também. Os nossos hábitos do dia a dia são culturais. O nosso comportamento também é cultural. E em cada ambiente, nós nos comportamos de uma forma diferente. Por exemplo, quando vamos a um cemitério, quando vamos a um velório, como nós nos comportamos? Será que nós vamos para o cemitério para fazermos outras coisas a não ser participar de um ritual? Parte da nossa cultura está inserida também no nosso dia a dia. Outro exemplo. Não é cultural aqui no Brasil ir à praia de paletó e gravata. Cada ambiente exige também uma forma própria. Isso é cultura também. Não é possível afirmar que o Brasil tenha uma única cultura. O Brasil, culturalmente, é plural. Há várias regiões que compõem o Brasil.
Eu não estou falando simplesmente de regiões geográficas. Estou falando da mesma cidade. Peguemos, por exemplo, os bairros nobres de uma determinada cidade. E, em seguida, peguemos bairros periféricos. No nosso pensamento contaminado, temos o clássico e o popular. Temos, por exemplo, de formas culturais, a música. E dentro desse contexto, nós temos a música erudita, nós temos o forró, nós temos o funk, o samba, o frevo, o maracatu, o baião, o chachado, o xote, o carimbó, o brega, o sertanejo e tantos outros estilos musicais. Aonde eles são ouvidos? Será que em toda parte todos esses gêneros são observados, são ouvidos? Não. Os bairros nobres, pensamos que são consumidores de uma cultura clássica, erudita. E os demais bairros utilizam de outras culturas, consomem outras culturas. Tenhamos respeito pela cultura do outro, pela crença, pela forma de ser de cada um. Porque nós vivemos em um Brasil cultural. Não há uma única cultura. O que nós temos aqui são culturas. Lembremos, não há essa única cultura, mas há várias culturas. Não existe cultura melhor ou cultura pior. Não existe cultura superior ou cultura inferior. O que existe é cultura. Assim, nós podemos pensar melhor. O que estamos fazendo para não agredir a cultura do outro? O que estamos fazendo para respeitar a cultura do outro? Espero ter contribuído com a reflexão de todos vocês. Lembremos, temos culturas e não cultura. E assim podemos então nos perguntar: qual é a importância da cultura na vida social? E o que é cultura mesmo? Obrigado pelo momento, pela companhia e não esqueça de dar o seu joinha lá, curtir a nossa página para que possamos postar mais reflexões. Obrigado e estamos juntos.